As lâminas deste livro serão provavelmente bastante instrutivas para aqueles que ainda não podem ver nenhum dos corpos superiores do homem. E é com esta esperança que as publicamos. Quanto às pessoas que os podem ver, mesmo reconhecendo o mérito do trabalho do artista e a sua habilidade, estarão unanimemente de acordo em que nenhum esforço humano pode estampar na tela ou papel, de maneira adequada, nem o mais ínfimo dos planos superfísicos. Se isto é assim, quanto maior não será a impossibilidade de representar a aura do adepto, isto é, a aura do homem que não só alcançou a meta da humanidade, porém que a transpôs e se converteu no super-humano. As dimensões do corpo causal do adepto cresceram extraordinariamente. Seu radiante fulgor resplandece como o sol. Seu brilho confunde e transpõe os limites da imaginação. E tal a sua magnificência, que não saberíamos dar ideia da beleza de sua forma e de sua cor, pois na linguagem humana não há palavras que descrevam estas radiantes esferas. O corpo causal do adepto por si só exigiria um volume, mas só alguém muito avançado na senda poderia descrevê-lo satisfatoriamente. Todavia, facilmente se vê que o corpo causal do adepto não só é muito maior do que o do homem vulgar, mas suas cores estão dispostas de maneira destacada. Cessaram já de se mover qual nuvens turbulentas e estão ordenadas em vastas divisões concêntricas, penetradas por todas as partes pelos raios de vívida luz, que brotam do adepto como de um centro de força. A ordem das cores muda segundo a categoria a que o adepto pertence, de maneira que se podem distinguir muitas variedades entre estes esplendentes veículos. Parecerá estranho que, dado o caráter oculto do tema que nos ocupa, as cores não tenham sido reveladas perfeitamente pelas imagens de Buda, que se vêem grosseiramente pintadas nos muros dos templos de Ceilão. Esse grande instrutor está habitualmente representado com uma auréola, cujas cores e disposição geral seriam manifestamente impróprias e inadmissíveis se referissem a um homem vulgar ou a um simples adepto, falando com toda a reverência. Portanto, estas figuras são a pintura grosseira e material do corpo causal de um adepto do tipo particular a que pertencia aquele grande ser. É igualmente muito notável que os rasgos da aura da saúde estejam assinalados em algumas daquelas primitivas figuras. Embora seja impossível pintar o corpo causal do mestre, não será ocioso dar uma ideia aproximada das dimensões e aspecto relativos do corpo causal de um de seus discípulos mais adiantados, que alcançou o 4º grau na senda, isto é, o de Arati, se adota a terminologia dos livros orientais. É o que se tentou fazer na lâmina 26. Mas a imaginação do leitor deverá suprir a insuficiência desta figura por um esforço imaginativo mais intenso do que de costume. Com efeito, as cores deste corpo causal estão caracterizadas por duas qualidades opostas que nos é impossível conciliar no plano físico. Em primeiro lugar, são notavelmente mais delicadas e cristalinas do que nenhuma das precedentes descritas, além de muitíssimo mais intensas, brilhantes e luminosas. Enquanto não tivermos aprendido a pintar com fogo, em vez de com cores sólidas e líquidas, permaneceremos encerrados num dilema indecifrável. Se pretendemos representar a intensidade e a riqueza das tonalidades deste veículo, cairemos no pesado e opaco. Se tratamos, ao contrário, de nos aproximar da admirável transparência e luminosidade do original, nossas cores carecerão por completo da maravilhosa pintura viva e da complexidade de matizes que a caracterizam.
como temos feito um esforço para dar ideia da forma ovoide e da transparência dos outros corpos causais, talvez seja melhor limitarmos-nos a representar a riqueza dos coloridos, disposição geral e as dimensões relativas do veículo do Arati. Mas não conseguiremos tal resultado a não ser reduzindo a dimensão do corpo físico, pois, se nos ativéssemos às proporções adotadas precedentemente, a representação do corpo causal do Arati ocuparia alguns metros quadrados de papel. Assim, vemo-nos obrigados a reduzir consideravelmente o desenho da forma física, a fim de que o corpo causal diminuído na mesma proporção não exceda das dimensões de uma lâmina dupla. De qualquer modo, a lâmina só nos pode ajudar a formar uma ideia do veículo superior do Arati, que certamente será a mais próxima possível da realidade. Se examinarmos a figura, nos surpreenderão logo o admirável desenvolvimento das superiores qualidades de inteligência, amor e devoção, a profundíssima simpatia e a sublime espiritualidade que ostenta. A poderosa expansão do poder divino que observamos na lâmina 21 se acha aqui extraordinariamente multiplicada, pois que a personalidade do Arati se converteu num canal que pode prontamente veicular a vida e energia do Logos. Dele não só irradia luz branca, mas também todos os matizes do arco-íris pululam ao seu redor, como os cambiantes tons multicolores do nácar, de sorte que todos os que se aproximam desta aura luminosa fortalecem as suas qualidades superiores. Ninguém pode avizinhar-se da esfera de ação de um Arati sem aperfeiçoar-se. Ele ilumina tudo quanto rodeia à maneira do Sol, pois, tal qual o próprio Sol, converteu-se em manifestação do Logos. Os corpos mental e astral, que estão unidos ao veículo superior do Arati, não têm, por assim dizer, cor própria. De certo modo, são um reflexo do corpo causal, a sua repetição em oitavas inferiores, e manifestam esplêndidos matizes, dos quais nenhuma opalescência alabastrina ou nacarada nos poderia dar ideia. O estudo dos corpos habitualmente invisíveis do homem nos terá ensinado que o verdadeiro eu está revestido deles, e não da aglomeração de matéria física concretizada em seu centro, e à qual, nesciamente, damos uma atenção imerecida. E convém determinar bem que em realidade não podemos perceber o homem verdadeiro, isto é, a trindade divina que está em nós. No entanto, quanto mais se aperfeiçoam a nossa percepção e o nosso conhecimento, mais nos aproximamos do verdadeiro homem que está em nós e revela o próprio Deus. Bem, o corpo causal é o veículo superior acessível à nossa percepção que nos dará o conceito mais exato do verdadeiro homem. Se nos colocássemos no plano mental, para considerar o homem em si, não poderíamos ver naturalmente dele mais do que aquilo que se manifesta por meio do corpo mental, ou seja, a expressão da personalidade. Se o examinarmos no plano astral, vemo-lo-emos mais velado ainda, sem dele descobrir mais do que o vislumbrado através do corpo de desejos. Por último, no plano físico, o verdadeiro homem está totalmente oculto. Estes conhecimentos podem induzir-nos a sentir um pouco mais de amor para com nossos semelhantes, fazendo-nos compreender quão superiores são sempre ao que aparentam ser através de nossos sentidos físicos. Os poderes superiores estão ocultos e dormitam no íntimo de sua natureza, e muitas vezes bastaria tão só evocá-los para que despontassem de seu adormecimento e se atualizassem. Depois de havermos estudado o homem tal qual é, ser-nos-á muito mais fácil penetrar o espesso véu da matéria e imaginar a brilhante realidade que se oculta atrás dele.
Nossa fé na natureza humana aumentará à medida que compreendermos melhor a sua relação com a natureza divina e ajudaremos mais fácil e eficazmente nossos irmãos quando estivermos bem compenetrados da certeza de que eles e nós constituímos uma só unidade. Se a luz divina brilha mais pura em nossa frente, é para iluminar melhor nossos irmãos. E se ocupamos na escada do progresso um degrau elevado, é unicamente para estender-lhes compassiva a mão e atraí-los para a meta que todos devem atingir. Quanto melhor compreendermos o plano evolutivo, cuja manifestação acabamos de estudar, melhor compreenderemos também o verdadeiro e sublime sentido do sacrifício do Logos. E isto é tão belo, tão perfeitamente superior a tudo quanto o nosso pensamento possa conceber, que basta vê-lo entrevisto uma vez para nos entregarmos por inteiro ao cumprimento do ato imensurável. Sem dúvida, mas aí apenas cooperamos em humilde medida nesta obra divina, que importa. Porém, quem trabalha com Deus, trabalha para a eternidade e não para o tempo. E séculos após séculos, através das infinitas profundidades do porvir, nada prevalecerá jamais contra a sua obra.